UTI, certo? Na aula passada a gente já tinha visto a definição de UTI, o que era uma UTI, o que é uma semi-intensiva, que é a unidade intermediária, né? Vimos também o que é um UTI móvel. Falamos sobre a portaria 466, que é a portaria que determina como devem funcionar as UTIs nos estabelecimentos de saúde. Tanto faz ser ele privado como ele público, tem que obedecer essa portaria. Então, falamos do objetivo da UTI, os tipos de UTI, né, de acordo com a modalidade e faixa etária, que pode ser neonatal, pediátrico, adulto, especializada. E também falamos de alguns requisitos que a gente encontra nessa portaria 466, que as instituições de saúde ele tem que obedecer, né, para ter um UTI. Por exemplo, que todo hospital que seja considerado um hospital secundário, terciário, que tenha mais de 100 leitos, precisa ter UTI, que de 6 a 10% dos seus leitos deve corresponder também à UTI. Então, alguns parâmetros que a gente viu na aula passada, né, que também foram esses, que hospitais gerais têm que ter UTI de adulto, hospitais pediátricos têm que ter UTI pediátrica, ou seja, se o hospital ele for especializado em determinada área, a UTI dele deve ser direcionada para essa área. Por exemplo, a maternidade, além de ter UTI neonatal, que é de recém-nascido, tem que ter UTI materna, porque muitas vezes essa mulher que foi ganhar neném lá precisa de um UTI, então precisa também de um UTI especializada, certo? A gente viu tudo isso na aula passada. Também vimos quais são os critérios de admissão e de alta de UTI. Ou seja, o que é determinado para uma pessoa entrar na UTI, ser internado na UTI, ou ela ter alta da UTI, né? Eu fiz até as atividades da semana passada baseada nisso, né? Quem fez deve ter visto lá que eu coloquei algumas atividades para vocês fazerem, algumas questões, né, para marcar em relação a isso. Primeiramente, a única pessoa, ao único profissional que pode admitir um paciente na UTI. Professor, o que é admitir? É internar, viu? Então, admissão, admitir, internar é a mesma coisa, ok? Então, o único profissional que pode admitir um paciente na UTI ou dar alta é o médico, certo? O médico intensivista é o médico especialista em UTI. Então, qualquer profissional que tenha especialização em UTI é intensivista. Então, existe o médico intensivista, o enfermeiro intensivista. Inclusive, existem especializações a nível técnico para vocês, técnicos de enfermagem, que se vocês fizerem essa especialização, vocês vão ser chamados também de intensivistas, certo? Então, quando eu falar médico intensivista, é um médico especialista em UTI. E é ele quem admite quem dá alta. Os motivos de admitir, não é todo mundo que vai para UTI. Por exemplo, uma pessoa que não tem a menor chance de se recuperar, não vai para UTI. Então, só quem vai para UTI é quem realmente está muito grave e que mesmo ele estando grave, mesmo ele com risco de morte, mesmo assim ele tem probabilidade de sobreviver e de melhorar. Se um paciente ele está muito grave, mas não tem a menor possibilidade de melhorar, como eu até dei no aula passada exemplos, uma pessoa em estágio terminal, um câncer terminal, por exemplo, não vai melhorar. Então, ele não vai para a UTI, certo? Outra indicação é se o paciente teve morte cerebral e ele vai doar órgãos. Por quê? Porque a morte cerebral, se ele não tiver ligado em aparelhos, os órgãos eles morrem também. E para eles serem retirados, para ser transplantados para outra pessoa, ele tem que estar mantido ainda vivo.
Então, a UTI, como possui vários aparelhos, eles conseguem manter esses órgãos adequados até a realização da cirurgia para remover os órgãos para ser doados. Então, nessas condições também, a pessoa é admitida na UTI. Como eu falei na aula passada também para vocês, a gente vai ter aula sobre morte cerebral, né? O que é a morte cerebral, a questão dos transplantes, o que é que pode ser transplantado, depois de quantas horas a pessoa, depois de morta, né? Depois de ter a morte cerebral, ainda pode transportar. Então, a gente vai ter aula sobre isso, certo? E a indicação de alta, então, quando uma pessoa tem alta da UTI, quando o motivo dela ter se internado acaba. Ou pode ser porque ela morreu, então não tem mais para que o que ela ficar fazendo na UTI. Ou porque ela melhorou, então se ela melhorou, ela também tem a alta da UTI. Lembrando que a alta da UTI não necessariamente é alta do hospital. Ele vai mudar só de ala, certo? Então, por exemplo, quem tem Covid, que foi internado na UTI Covid. Então, quando ele tem alta da UTI, ele não vai logo para casa. Normalmente, quem tem alta da UTI vai para a enfermaria Covid, e aí quando tiver realmente 100% é que é liberado, certo? Outro motivo, por exemplo, no caso de doação de órgãos, né? Teve morte cerebral, e aí foi doar os órgãos, doou, pronto. Aí sai da UTI. E a semi-intensiva, gente, quando é que vai para semi-intensiva? Primeiro tem que ter, aqui no regional a gente não tem semi-intensiva, certo? Mas muitos hospitais que têm UTI têm uma semi-intensiva, que é a ala intermediária. Nem é enfermaria, nem é UTI. Então, ela é mais avançada que a enfermaria, mas ela é mais simples do que a UTI. Então, muitos pacientes, eles saem da UTI, mas ainda precisa de alguns cuidados mais avançados. Então, vai para semi-intensiva. E aí, normalmente, quem se interna na UTI é pacientes que já veio de uma UTI ou pacientes que estão esperando uma vaga para ir para a UTI, certo? Lembrando, gente, que tudo isso quem determina é um médico intensivista, certo? Não tem nenhum outro profissional que não seja o profissional médico que determina quem entra, quem sai, quem tem alta, quem é internado. E aí, dando continuidade, aqui está os serviços que são disponibilizados na UTI. O que é feito dentro da UTI? Primeiramente, que a UTI, ela funciona 24 horas, ininterruptos, como qualquer hospital, né? O hospital, por isso que a gente tem os plantões de madrugada, não é no horário comercial, só funciona 8 horas diárias, de manhã e de tarde, não existe isso, não. A UTI, ela funciona como qualquer outra ala do hospital, é 24 horas, né? Por isso que ela funciona em regime de plantão, certo? Então, o plantão de lá, eu vou falar dos profissionais, aí vocês vão entender melhor. Porque dentro da UTI existe os diaristas e existe as pessoas de plantão, né? Quando eu for falar dos profissionais, eu vou explicar melhor isso. Mas aqui está os serviços que você encontra dentro da UTI. Porque a UTI não é só o leito, né? Que é a cama lá, com os equipamentos ligados no paciente, não. Na UTI também existem serviços mais especializados. Porque uma pessoa que está internada na UTI, certo? É uma pessoa que requer outros tipos de tratamento, outros tipos de acompanhamento, como por exemplo exames. Então, todo hospital que tenha UTI tem que ter um laboratório de análises clínicas. Um laboratório, fazer exame de sangue, de urina, não tem esse laboratório que a gente faz exame? Aqui no regional a gente tem um dentro do regional. Então, lá no regional, quando ele escolhe o sangue, por exemplo, para fazer um exame em você, que você está internado, o exame não sai para fora. É feito dentro do próprio regional. Então, no regional existe um laboratório de análises clínicas
que é onde feito todos os exames, né? E, com certeza, se o paciente que está na UTI é um paciente que ele faz exames todos os dias para poder ter o acompanhamento, para saber como é que ele está, a evolução dele, se ele está melhorando ou não. Então, é feito exames constantemente, às vezes mais de uma vez por dia, nesse paciente. Então, precisa de um laboratório de análises clínicas, não necessariamente dentro da UTI, mas no hospital que tenha UTI, certo? Outra coisa que tem que ter é banco de sangue, o hemocentro, né? Como eu disse, não é necessário estar dentro da UTI, mas precisa estar muito próximo, dentro da instituição. Só um minuto. Só um minuto. Como é o nome genérico da máscara? Máscara de proteção individual, máscara de quê? Hã? O nome da máscara? Máscara de proteção respiratória. Só para fazer um pedido. Máscara de proteção, máscara respiratória. Máscara descartável não. Não, é máscara respiratória, máscara de proteção respiratória. Pronto, voltei. Então, precisa ter um hemocentro. Aqui em Picos, a gente tem um hemocentro daqui de Picos, colado no regional, certo? Por quê, professora? Porque quando a pessoa precisa de uma bolsa de sangue, gente, não dá muito tempo de deixa eu ir buscar lá. Não, tem que ser ali. Inclusive, o hemocentro daqui de Picos, como de qualquer outro local, funciona 24 horas, certo? Então, precisa ter um banco de sangue. Não é dentro da UTI, mas é colado no hospital, porque uma pessoa também que está na UTI, gente, normalmente ela precisa receber sangue, é uma pessoa grave. E aí, dependendo da patologia dela, ela precisa receber sangue. Então, precisa ter também um banco de sangue. Tem que ter aparelhos para fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Eu também, nessa disciplina de UTI, eu vou falar sobre o que é hemodiálise e diálise peritoneal, mas só explicando por alto o que é hemodiálise, né? Aqui em Picos, a gente tem 2 clínicas, são clínicas particulares, que é o Instituto do Rim, mas que atende pelo SUS, que é o local onde faz hemodiálise, certo? Só por cima, porque depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas a hemodiálise é um procedimento feito para quem tem insuficiência renal, ou crônica ou aguda. Professor, o que é insuficiência renal? O próprio nome já está dizendo. O que é um insuficiente? É uma pessoa que não funciona. Insuficiência renal é aquela pessoa que tem os rins que não funcionam. E o que é que os rins fazem no nosso corpo? Lembra lá de anatomia? Os rins, ele filtra o nosso sangue sujo, né? Porque existe um sangue sujo e um sangue limpo circulando no nosso corpo. O sangue sujo, para ele ir para o coração, antes dele ir para o coração, ele tem que passar pelos rins, porque os rins ele vai filtrar o que tiver em excesso, o que for tóxico, certo? Que o nosso corpo produz, e aí depois é que envia o sangue novamente para o nosso corpo. E o que ficou retido nesse rim, o rim transforma em urina. Eu lembro que foi até questão de prova que eu botei para vocês lá no primeiro ano. Quais as funções do rim? Filtrar o sangue e produzir urina. Quem é que lembra disso aí? Alguém lembra? Eu fui professor de vocês de anatomia, não foi? Foi. Eu lembro mais ou menos assim. Pois o rim, ele vai fazer essas 2 funções. Então, se teu rim não está funcionando, você imagina. Se teu rim não está funcionando, como é que tu vai eliminar o excesso de líquido que tem no seu corpo? Certo? Como é... também lembra da pergunta, mas da resposta não. Olha, tá vendo? Pois a resposta é... Qual a função dos rins? É filtrar o sangue e produzir urina. Então, se teu rim não está funcionando, como é que tu vai retirar o excesso de líquido do seu corpo? Como é que você vai retirar os produtos tóxicos que tem no seu corpo? Quais os produtos tóxicos? Ácido úrico,
creatinina, ácido úrico, creatinina e ureia. São essas três principais produtos tóxicos que a gente produz que devem ser eliminados pela urina. Se teu rim não funciona, imagine. Como é que tu vai eliminar isso? Tu morre. Então, o que é que acontece? Pessoas que o rim não funciona, precisa fazer hemodiálise. E como é esse procedimento? Eles te ligam no aparelho de hemodiálise e simplesmente retiram o teu sangue sujo. Esse sangue sujo entra dentro do aparelho. O aparelho vai fazer a função do rim. Qual era a função do rim? Filtrar o sangue. Então, o aparelho de hemodiálise retira teu sangue, ele é filtrado no aparelho e depois de filtrado, volta de novo pro teu corpo. Olha só, esse é o procedimento, gente, certo? Aí o que é que acontece? Tem pessoas que fazem, normalmente isso é um dia sim, outro não, 3, 4 vezes por semana. Quem tem insuficiência renal crônica tem que ir no Instituto do Rim fazer isso de 3 a 4 vezes por semana, certo? Um procedimento desse dura mais ou menos umas 4, 5 horas diariamente. Então, quando eles vêm de manhãzinha cedo. Eu não sei se vocês vão ter estágio lá no Instituto do Rim, né? Mas vocês podem trabalhar, inclusive tem muitos ex-alunos que trabalham no Instituto do Rim, que já foram alunos meus, certo? Técnicos de enfermagem. Ó, são 3 vezes na semana, às 4 horas, isso. E eles vão de manhãzinha cedo, aí faz o procedimento e vão embora para casa, né? É bem complexo. A gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre o que é insuficiência renal para vocês entenderem melhor depois. Mas é esse procedimento. Só que tem pessoas dentro da UTI que ficam graves e simplesmente o rim para de funcionar. Ó, tá acontecendo demais de pacientes com Covid que se agravam e o rim para de funcionar. Então, se o rim para de funcionar, o que é que tem tem presidiários lá, salas diferentes. Já conheço tudo sobre o Instituto do Rim. Eita, José Neto. José Neto diz que já conhece tudo. Então, o que é que acontece? Se o paciente de Covid, acontece demais. Quando ele se agrava, eles precisam de fazer hemodiálise, porque o rim para de funcionar. Então, não dá para me pegar esse paciente que está na UTI e levar para o Instituto do Rim. Não tem. E aí tem o aparelho lá, certo? Na UTI, daqui de Picos, como qualquer outra UTI, tem que ter o aparelho de fazer hemodiálise. Porque esse paciente ele não pode sair da UTI, ele tá ligado lá, cheio de aparelho, não tem como ele sair para ir lá para o Instituto do Rim fazer hemodiálise. Não, faz lá mesmo, dentro da UTI, certo? Então tem que ter o aparelho de hemodiálise. Tem que ter um ecodopplercardiograma. O que é isso, professor? É um nome complicado. Além de ter o aparelho, o próximo assunto que nós vamos falar é monitoração na UTI. Ou seja, como é que o paciente é monitorado, que ele é ligado em vários aparelhos. E um dos aparelhos, por exemplo, é o eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma? É o aparelho que registra os impulsos elétricos do coração, né? Se o coração está batendo direito. Mas também, além dele, que todo hospital tem, precisa de um ecocardiograma. O que é isso? É um aparelho de ultrassom, só que esse aparelho de ultrassom, ele faz ultrassom de onde? Do coração. Todas as UTIs precisam dele? Não. Mas as UTIs que seja coronariana, ou seja, UTIs especialistas em coração, precisa ter, certo? Então, aqui em Picos não temos, mas algumas UTIs têm, certo? Cirurgia geral e pediátrica. Então, o hospital... Tô salvando, José Neto. Todas essas aulas que eu dou, gente, elas são gravadas e são colocadas na plataforma, no link do YouTube. Inclusive, essas aulas, elas são
Porque assim, lá na plataforma de vocês, se eu colocar o vídeo diretamente, ele não abre. Vocês teriam que baixar o vídeo. E às vezes você não tem espaço para baixar o vídeo no seu celular, porque é grande, certo? E são todos os dias. Então, o que é que acontece? Eu tenho um canal no YouTube, que eu acho que eu já... eu tenho um canal no YouTube que eu criei justamente para colocar todas essas aulas minhas. Não é só as aulas de vocês. Como eu dou aula em várias outras instituições, se vocês forem lá no meu canal, vocês vão ver um monte de pastas em várias disciplinas, né? Porque eu divido por pastas. Lá na playlist, lá do meu canal, tá lá várias disciplinas. Mas aí tem uma pasta de vocês, né? Por exemplo, tem a pasta de UTI do terceiro ano de enfermagem, urgência do terceiro ano de enfermagem e saúde da mulher do terceiro ano de enfermagem, certo? Professora, mas eu não sei o nome do canal. Eu posso depois mandar o link para vocês no grupo, que eu acho que eu até já mandei. Mas também lá na plataforma eu já mando o link diretamente da aula. Então todas essas aulas elas são gravadas e na segunda-feira eu coloco lá na plataforma, junto com o conteúdo e junto com a atividade. Então quem quiser assistir novamente pode assistir, porque está sendo gravadas por cada disciplina, certo? Então, dentro da UTI, não especificamente dentro da UTI, mas em um hospital que tenha UTI, também tem que ter um centro cirúrgico. Por quê? Não só um centro cirúrgico geral, mas pediátrico, no caso, se for uma UTI pediátrica. Mas por que tem que ter um centro cirúrgico? Porque esse paciente que está internado lá na UTI, eventualmente ele pode precisar fazer uma cirurgia de emergência. Então não dá tempo de deslocar ele para outro local. Inclusive, as UTIs, elas normalmente ficam próximos do centro cirúrgico. Aqui no regional, ela fica simplesmente na frente do centro cirúrgico, praticamente. Então o centro cirúrgico fica de um lado, a UTI fica do outro, né? Quase porta com porta, né? Normalmente a gente costuma dizer. E também tem que ter a CCIH. Professor, o que é uma CCIH? É uma comissão de controle de infecção hospitalar. Na verdade, não é só porque é UTI, em qualquer hospital tem que ter essa comissão. Essa comissão ela é formada por vários profissionais que fazem justamente esse, que tem por objetivo fazer a prevenção de infecção hospitalar. E a gente sabe que dentro de um UTI, como os procedimentos são muito mais invasivos, então essa comissão ela tem que funcionar ainda mais. Infelizmente, em muitos hospitais essa comissão ela funciona só no papel, porque para qualquer hospital estar funcionando, estar aberto, precisa comprovar que existe essa comissão que a gente chama de CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Pelo menos no papel tem que comprovar, mas infelizmente na prática a gente não vê isso. E o regional não é diferente, infelizmente eu nunca vi nenhum tipo de atitude, nem sei quem é que faz parte do controle de infecção hospitalar de lá. Mas com certeza tem no papel, porque se não tivesse no papel, o hospital estaria fechado, né? E é muito importante que funcione. Aqui, gente, agora nós vamos falar da equipe básica que deve possuir uma UTI. Professora, como é essa equipe? Quem são os profissionais que devem trabalhar na UTI? Tá aqui, certo? Então, primeiramente, toda UTI tem que ter um responsável técnico. Professor, o que é um responsável técnico? É o profissional responsável pela UTI inteira. Ah, então é o enfermeiro-chefe, que tudo o povo gosta de chamar enfermeiro-chefe, eu acho engraçado, né? Não, porque o enfermeiro-chefe, que na verdade é o enfermeiro coordenador, ele só coordena os serviços de enfermagem, certo? Então, na verdade, toda a ala de um hospital tem que ter um enfermeiro-chefe. Então, existe o enfermeiro-chefe da urgência, existe o enfermeiro-chefe do centro cirúrgico, entendeu? Existe o enfermeiro-chefe da UTI.
Mas esse enfermeiro-chefe, ele só coordena os serviços de enfermagem. Dos outros profissionais, não. Então, na UTI precisa ter um profissional responsável por tudo, por todos e por tudo que acontece lá. Esse responsável é chamado de responsável técnico. E quem é, tem que ser um médico intensivista. Acho que daqui do regional é Dr. Raimundo Reis. Ele é o médico intensivista responsável técnico da UTI daqui de Picos. Professor, ele tira plantão lá? Normalmente não. Mas ele todo dia tem que ir lá. E aí é o que ele faz um negócio que é chamado corrida de leito. O que é a corrida de leito? Ele pega os prontuários de todos os pacientes que estão internados, junto com o enfermeiro e com o médico diarista, vai passando por leito, por cada leito, que a gente chama de corrida de leito. Cada leito ele vai passando e vai vendo a situação daquele paciente e tudo mais. Eu eu conheço uma pessoa que trabalha na UTI, disse que esse médico ele é ótimo, diz que ele explica, ele dá uma aula. Toda vez que ele vai fazer a corrida de leito, ele dá uma aula, porque ele vai explicando várias coisas, diz que é muito bom. Então, oi. Não, nada não, Michele, porque eu pensei que esse responsável técnico era outra coisa. Ah, pois é isso. Viu? Eu pensei, Pode falar. eu pensei que era um técnico de enfermagem, meu Deus. Não. O responsável técnico pela UTI obrigatoriamente tem que ser um médico, certo? Então é um médico intensivista. Ele não tira plantão, só se ele quiser, mas normalmente não. Ele faz é aquela visita diariamente. Ele tem que ir lá e fazer a corrida de leito, ver como é que tá funcionando tudo, entendeu? Esse é o responsável técnico, que obrigatoriamente tem que ser um médico. Além dele, nós temos o enfermeiro-chefe. Esse enfermeiro-chefe também não tira plantão na UTI, mas ele coordena, ele é exclusivo da UTI e ele coordena todo o serviço de enfermagem da UTI. Ele é responsável, esse enfermeiro-chefe da UTI, ele é responsável por todos os funcionários de enfermagem, só de enfermagem da UTI. Tudo que acontecer, os procedimentos, ele tem que estar envolvido. Professora, mas ele tira plantão? Não, não tira. Ele é só o coordenador de enfermagem da UTI, certo? É o enfermeiro-chefe. Além deles, tem um médico diarista. Ó, só para vocês terem noção, dentro da UTI tem que ter o médico, que é o responsável técnico, tem que ter o médico diarista e tem um médico plantonista, que são coisas totalmente diferentes. Sim, o enfermeiro pode ser um diretor de hospital. Na verdade, qualquer profissional de saúde, da área da saúde, ele pode ser diretor de um hospital, certo? Normalmente, eles colocam médicos ou enfermeiros. Inclusive, tinha um que era até ex-professor meu, que foi enfermeiro, que é enfermeiro, aliás. E ele ficou um bom tempo aqui sendo, na época que foi assim quando Kleber Eulário ganhou, que ele foi colocado como diretor do hospital, né? O nome dele era Valério, enfermeiro. Então pode ser sim, certo? Então, dentro da UTI, a gente só de médicos tem que ser 3. O médico que é responsável técnico, o médico que é diarista e o médico que é plantonista. São diferentes, certo? Enfermeiro, tem que ter no mínimo 2, que é o enfermeiro-chefe e o enfermeiro que existe tanto o enfermeiro plantonista como também o enfermeiro diarista. Eu vou explicar qual a diferença entre o plantonista e o diarista, certo? Então, vamos falar primeiro do médico. Então, o médico, existe o responsável técnico, como eu já expliquei, que ele é quem coordena toda a UTI. Ele não necessariamente ele tira plantão lá. Ele vai lá todos os dias fazer corrida de leito para ver como é que está funcionando, o que é que está faltando, essas coisas. Ele coordena, certo? O médico diarista, como o próprio nome já está dizendo, ele diariamente ele está trabalhando lá. Ele não trabalha em regime de plantão. Quando a gente trabalha em regime de plantão, a gente trabalha
tantas horas e folga tantas horas. É assim. Normalmente, a gente trabalha 12 horas e folga 36 horas ou 24 horas, depende da instituição, certo? Isso é o plantonista. O plantonista, ele trabalha em regime de plantão. Trabalha tantas horas e folga tantas horas. Isso é plantonista. Já o diarista, não. Ele tem que estar diariamente, normalmente, em dias das semanas úteis, de segunda a sexta, no horário específico, dentro da UTI. E aí existe o médico diarista e o enfermeiro diarista. O enfermeiro, aqui em Picos, como é que funciona o médico e o enfermeiro diarista, certo? Eles trabalham de 7 a 1 hora da tarde, todos os dias de manhã. Então, eu tenho mesmo uma colega de trabalho, que trabalha também comigo em outra instituição, que ela é diarista da UTI daqui de Picos, né? Então, ela todos os dias, 7 da manhã, ela entra, de segunda a sexta, viu? 7 da manhã ela entra e 1 da tarde ela vai embora. Aí, 1 hora da tarde, outra enfermeira entra e sai 7 da noite, certo? Diaristas é só durante o período diurno. De noite não fica diarista, de noite só fica plantonista, certo? Então, o médico diarista é do mesmo jeito. O médico diarista, ele vai trabalhar só durante o diurno, né? Durante o dia. E ele tem que estar todos os dias, de segunda a sexta, em um horário determinado. Normalmente, o diarista, ele trabalha de 7 a 1 hora da tarde, certo? Ou de 1 hora da tarde até 7 da noite. Então, o médico diarista, para cada 10 leitos, tem que ter um médico diarista que é responsável pelo acompanhamento diário da evolução clínica dos pacientes internados na UTI ou na semi-intensiva quando existir. Professora, por que esse diarista? Gente, vocês vão perceber que muitas vezes assim, você está cuidando de um paciente, aí acaba seu plantão. Depois de 3 dias é que tu volta para o hospital. Tu não sabe mais quase nada desse paciente, porque tu não teve acompanhamento contínuo. Então, na UTI, é necessário ter o médico e o enfermeiro diarista. Por quê? Porque eles fazem o acompanhamento, a evolução desse paciente diariamente. Então, o atendimento vai ser melhor, porque ele está acompanhando ali, diariamente aquele paciente. Fica até mais fácil de você acompanhá-lo, certo? Além de ter um médico plantonista também. Então, por exemplo, se existe uma UTI com 10 leitos, a cada 10 leitos precisa ter um médico diarista. Então, se uma UTI tem 20 leitos, quantos médicos diaristas tem que ter? No mínimo 2. A cada 10 leitos tem que ter um médico diarista. Então, aqui em Picos, a UTI de adulto aqui é 10 leitos. Então, aqui, todos os dias de segunda a sexta, tem que ter um médico diarista da UTI, certo? E o que é um médico plantonista, professor? O médico plantonista não é a mesma coisa. Além desse médico diarista, todos os dias tem que ter um médico de plantão. E aí o regime de plantão é igual a qualquer outra ala. Ou é plantão de 12 horas ou é plantão de 24 horas, certo? Depende da instituição, mas normalmente é de 12. Se for de 12, entra 7 da manhã, sai 7 da noite. Ou entra 7 da noite, sai 7 da manhã. Normalmente, gente, a maioria das instituições utilizam esse padrão de troca de turno. O que é esse padrão de troca de turno? De 7 a 7, entendeu? 7 da manhã a 7 da noite, 7 da noite a 7 da manhã. E assim vai. Então, o plantonista, ele já funciona desse jeito. E é de segunda a segunda, feriado, recesso, não importa. Então, por exemplo, o médico diarista é só de segunda a sexta. Então, sábado, o domingo e o período da noite, só quem fica é o médico plantonista, certo? O médico diarista, ele só fica de segunda a sexta durante o período de dia, né? Aí depende, aqui em Picos,
Os diaristas, eles só ficam de 7 a 1 e de 1 a 7. Então, é dessa forma que funciona. Então, o médico plantonista também, a proporção é a mesma. Se tiver 10 leitos, tem que ter um médico. A cada 10 leitos tem que ter um médico. Professora, na UTI que eu conheço tem 18 leitos. E aí, quantos médicos diaristas precisa ter? 2. Por quê? Porque é 10 ou fração, certo? Se eu tiver só 2 leitos de UTI, eu vou precisar de um médico. Se eu tiver 10 leitos de UTI, então é a cada 10 leitos, ou fração. Então, se eu tenho 18, mesmo que eu não tenha uns 20 leitos, né, para ter 2 médicos, mesmo eu tendo só 16, mesmo eu tendo só 15 leitos, eu preciso ter 2 médicos diaristas e 2 médicos de plantão, certo? E o enfermeiro, como é? Funciona do mesmo jeito, gente. Do médico. Existe o enfermeiro-chefe, que é o coordenador de todos os serviços de enfermagem, então ele só coordena, ele não presta os cuidados diretamente com o paciente, ele só coordena o serviço de enfermagem. E aí nós temos o enfermeiro, eu não coloquei aqui, mas existe o enfermeiro diarista e o enfermeiro plantonista. E aí é do mesmo jeito do médico. O enfermeiro plantonista, ele é em regime de plantão, né, de 12 ou 24 horas, depende da instituição. E o enfermeiro diarista, ele vai no turno de manhã ou de tarde, de segunda a sexta. Aí nós temos um fisioterapeuta, né? Toda UTI tem um fisioterapeuta, tem que ter, porque esse fisioterapeuta não é só para a questão de movimentação do corpo, mas também de movimentos respiratórios. Muitos pacientes na UTI têm problemas de dificuldades respiratórias, então precisa de um fisioterapeuta, precisa de um auxiliar de serviços gerais, então o pessoal da limpeza, o pessoal da secretaria, né, da recepção. Aí precisamos de técnicos de enfermagem. Ah, professor, agora chegou no que eu quero saber. E os técnicos de enfermagem, quantos são? Existe também uma norma. Aquela portaria lá que eu falei para vocês, a portaria 466, eles dizem a quantidade mínima que tem que ter de técnico de enfermagem para cada paciente. Na UTI, como eu disse para vocês, o tratamento, gente, é o tempo todo. É em cima do paciente 24 horas do dia, sem piscar. Então, o que é que acontece? O técnico de enfermagem, como ele tem muito serviço, ele não pode cuidar de muitos pacientes. Então, de acordo com essa portaria, um técnico de enfermagem, ele cuida no máximo de 2 leitos, ou seja, de 2 pacientes só. Então, numa UTI que tem 10 leitos, quantos técnicos de enfermagem precisa estar de plantão? 5. Por quê? Porque cada técnico de enfermagem vai cuidar de 2 pacientes. Professora, vamos supor que essa UTI tem 10 leitos, mas só tenha 2 pacientes internados. E aí? Mesmo assim, tem que ter os 5 técnicos de enfermagem de plantão, porque a qualquer momento pode entrar um. Se não tiver pacientes, aí fica lá, de cara para cima. Mas tem que ter. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado, de domingo a domingo, não importa. Tem que ter técnicos de enfermagem de plantão. E a proporção é sempre essa. Um técnico de enfermagem cuida de 2 leitos de UTI, certo? E isso vale para qualquer tipo de UTI. Sempre um técnico de enfermagem só cuida de 2 pacientes, no máximo, estourando, certo? E precisa o funcionário da limpeza, né? Que precisa normalmente, porque a gente sabe que precisa. E aí esse pessoal da limpeza tem que ser algo bem mais rigoroso, porque a gente sabe que o risco de infecção é muito grande. Então, toda a UTI deve ocupar uma área física própria. Então, isso é óbvio. A UTI é separada das outras regiões. Tem que estar dentro de hospital. O acesso deve ser restrito, ou seja, não é todo mundo que entra.
É um acesso que para você entrar, você tem que se paramentar. Então você tem que ter tem que estar de máscara, tem que estar de touca, tem que estar de propé, com a roupa adequada da UTI. E não é todo mundo que entra, certo? O acesso é restrito, é por isso que estagiários não entram. Aqui em Picos, na UTI de adulto, não a de Covid, que não pode, mas a de adulto, eles só permitem, o pessoal da federal, e não sei nem se da estadual, eles permitem entrar, certo? Constituindo-se uma unidade física exclusiva, ou seja, ela é exclusiva para tratamentos de pacientes graves, daquelas indicações. Normalmente, a UTI ela deve possuir acesso facilitado para as outras alas. Se tiver semi-intensiva, tem que estar próximo da urgência, né, que é do pronto-socorro, tem que estar próximo do centro cirúrgico, né, como eu falei para vocês, a UTI de adulto daqui de Picos fica praticamente de frente do centro cirúrgico, né? E tem que estar perto do centro obstétrico, ou seja, tem que ser um local central. A UTI tem que ser um local, não pode ser escondido do hospital, não. Tem que ser um local de fácil acesso. Porque, por exemplo, algum paciente de alguma ala precisa ser levado imediatamente para a UTI e aí precisa ser rápido esse transporte. Acho que não vai dar tempo de eu falar tudo isso, que eu tenho que começar as outras disciplinas, né? Então, a gente vai parar por aqui na UTI, na disciplina de UTI, e vamos dar continuidade às outras disciplinas. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ficou claro para vocês?